Olá, turma do sexto ano. Vamos então iniciar nossa atividade de hoje, trabalhando com o tema tempo, como medir. É como medir, não como medidar. Então, aqui, ó, você vai arrumar para a professora tirar essa sílaba final aqui, tá? E deixar só o R, como medir, tá bom? Bem, aqui eu coloquei um texto falando da questão do tempo, bem interessante. Vocês vão ler esse texto. E aí nós vamos aqui resolver as atividades, tá bom? Então vem assim, olha, resolva as atividades abaixo relacionadas. Então, quando a gente conta o tempo, nós usamos o termo unidades de medida do tempo. A gente não tem unidade de medida da massa? Massa, no caso, quilo, tonelada, não é isso? Dos líquidos, mililitro, litro, não é isso? E a gente vai falar de medição de tempo, né? Nós já vimos isso anteriormente, então vocês vão falar aqui quantos anos contém um século, metade de um século, 2 décadas, um milênio. Quantos séculos tem um milênio, hein, gente? Já pensaram? O milênio tem 1000 anos. Se eu de pegar esse milênio e contar em séculos, que são bloquinhos de 100, então quantos séculos eu tenho dentro de 1000 anos, tá bom? Aí a gente vem aqui, quantos anos tem um século? Aqui, uma década. Um século tem quantas décadas? Que é a resposta aqui, ó. Um século tem quantas décadas? Lembrando que um século é um grupo de 100 anos, não é isso? Dentro desses 100, quantas décadas eu tenho? E aqui você já tem uma década de vida? Sim ou não? Será que você já tem uma década de vida? Você já viveu 10 anos? Então, você vai colocar a resposta, tá bom? Aqui desconfigurou um pouquinho na letra A, mas vamos aqui para a letra B. Vamos falar dos instrumentos. Que instrumentos nós usamos para medir o tempo? Você vai apresentar o nome de 3 instrumentos. Muito bem? Aqui na C, você vai marcar a correta, também sobre os instrumentos. Preste atenção, instrumentos de medir o tempo, não é instrumentos de medir a localização no espaço. Também na letra D, sobre o mesmo tema. A número 2 é sobre os diversos calendários que existem no mundo, e vocês encontram isso lá na página 35 e 36 do livro de vocês, ok? Nós já falamos sobre isso, já até fizemos atividades, aqui é uma atividade até de revisão, vocês vão responder, tudo bem? A atividade 3 é uma atividade sobre o nosso calendário. O nosso calendário é chamado de calendário gregoriano, e aqui nesse texto é bem interessante, a gente vai entender por que ele chama gregoriano, ou porque chama cristão também, tá bom? É muito interessante esse texto. Então, essa atividade você vai ter aí, ó, a letra A, B, C e D, referente à leitura do texto. Então, tem que ler o texto, tá bom? Na número 4, nós vamos falar dos séculos. Nós já até começamos a falar isso, mas hoje nós vamos fechar essa atividade. Então, a gente conta os séculos em algarismo romano, né? Você pode falar número romano ou algarismo romano, tá? Tanto faz. E aqui eu coloquei para vocês os algarismos romanos que nós precisamos saber do 1 ao 21. O que é importante você saber? Essa tabelinha aqui, ó. Que o I no algarismo romano é o nosso 1, que o V é o 5, que o X vale 10. Você sabendo isso aqui, você vai resolver, olha só, deixa eu mudar aqui a tela. Você vai resolver quase a totalidade dos algarismos romanos. Vamos entender? Com exceção do 4, do 9. Você tá vendo alguma coisa parecida? Olha aí, eu vou falar outros números. Mas, olha só. Você percebe que o I tá do lado esquerdo do número? Então, vamos ver aqui novamente. O outro caso. Olha só. O 19 e nós temos o 14. Então, esses 4 números que a professora até colocou aqui, que você vai ter cuidado, porque se você perceber, o I, ele tá sempre do lado esquerdo. Então, olha só, não tem lá o 4? Assim é 5.
Peraí. Esperem. Assim é 5, certo? Aqui no seu lado direito, pega a sua mãozinha direita e mexe aí pra mim. Essa no lado esquerdo. Quando o i tá desse lado, aqui é 5 menos 1. Então, fica 4, ok? Quando a gente tem o 5, ó, e por acaso, vamos marcar o lado direito e o lado esquerdo, o i vem para esse lado, que número que nós temos no algarismo romano? O 6. Então, sempre olhar, olha aqui comigo. Vocês estão vendo que aqui, ó, o i tá sempre do lado esquerdo do número que está à sua frente. Então, ele vai diminuir esse número, tudo bem? Até que a professora colocou um exemplo aqui, que talvez fique claro agora com a nossa explicação aqui juntos. Nós temos aqui o x vale 10 e aqui o i não vale 1? Vale. E o x vale 10. Só que como o i está do lado esquerdo do xzinho, ele faz com que o x diminua um número. Então, aqui nós temos o 19. Tá bom? Então, tem o x que vale 10 e aqui eu tenho 9, por isso 19. Então, sempre o x, quando ele está no meio de dois números, ou aqui no caso do 4, ele está à esquerda, ele sempre vai diminuir o númerozinho da frente, tá bom? Com base nisso, vocês vão resolver aqui, ó, a letra A e B. Aqui eu deixei até um exemplo de como que você inicia, olha só. Você vai colocar o número arábico industrial, que é o número que nós usamos, né? Os algarismos que nós usamos. Você vai colocar no algarismo romano. E aqui é o contrário, do algarismo romano para o número arábico. Tudo bem, turma? Então, isso aqui é uma atividade de revisão do que nós já estávamos fazendo juntos. Eu espero que vocês façam com bastante calma, ok? Caprichem na letra, que a professora vai corrigir, vai ler essas atividades. Se vocês quiserem já responder a caneta, ou fazer a lápis e passar a caneta, podem fazer isso, tá? Eu agradeço. Eu desejo uma boa semana para vocês e se cuidem.